Posso orar por você? Nunca ninguém havia me perguntado se eu desejava uma oração naquele estado que eu me encontrava, desesperador. E eu respondi para essa pessoa: qualquer coisa eu aceito, contanto que eu me cure. E aquela pessoa respondeu para mim: então se levanta, porque Jesus vai te curar. A palavra de Deus, ela diz aqui em Mateus 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois tudo que pede recebe, que busca encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Eu me encontrava no estado profundo de depressão. Em uma semana eu emagreci 10 quilos, eu literalmente parei de comer, eu só tomava suco de laranja e chupava algumas balas toffee, aquelas balas de caramelo, e fumava. Nossa, como eu fumava! Quase 3 maços por dia. Era assim que eu me encontrava, nesse estado. A minha família, me vendo naquele estado, não sabia o que fazer, então meus familiares, meu marido, buscou ajuda profissional de um psiquiatra. E ali eu fui no psiquiatra que me diagnosticou com uma depressão profunda, com pânico. Mas sabe, o mais intrigante de tudo era que não é que eu vinha, porque todas as pessoas que têm depressão, elas vêm de um estado lento de tristeza, de decepção, e eu não. Um dia antes eu estava numa festa em casa, mas no dia seguinte eu acordei, eu não sei explicar, com uma dor forte no peito, e ali eu comecei a chorar e não parei mais. E aí começou o meu sofrimento. Eu não conseguia dormir mais, sabe? Eu deitava na cama e não conseguia dormir. A minha cabeça era um turbilhão de pensamentos ruins. Era um estado mental que eu não conseguia parar de pensar, e ligava para o meu marido de 5 em 5 segundos, e aquilo foi se tornando um caldeirão, e já a minha família já não entendia o que estava passando. Eu me encontrava ali, sozinha. A minha casa não era mais um lar. Para mim, ela era um lugar de cela, de encarceramento. Eu ficava numa sala e andando de um lado para outro, sabe? E aí eu me lembrei daqueles bichos no zoológico que ficam presos numa cela, andando de um lado para o outro. Era assim que eu ficava. Eu só queria ter alguém do meu lado, e as pessoas vinham e falavam para mim: mas por que você está assim? Sua vida é tão boa. Você tem tudo. Sim, realmente eu tinha tudo, a minha vida era muito boa. Mas eu tinha algo dentro de mim que era ruim, que era uma angústia, uma dor latente no peito. E assim eu fui nas sessões de terapia com um psiquiatra, e nada adiantava. E aí ele me deu um monte de antidepressivo, calmante, antissolítico. E aí eu ficava mais dopada e meu quadro piorava cada dia. Eu era um zumbi, eu era tão magra. E assim os dias foram se passando, todo dia. Eu tinha uma esperança de ser curada, de alguma coisa acontecer, mas nada acontecia. E os meus familiares iam ficando cada dia mais distante de mim. Sabe, eu já não aguentava mais. Eu não me aguentava mais. E um dia o meu marido, tentando alguma coisa, me convidou: vamos no churrasco. E aí eu decidi ir. E foi nesse dia que eu vi, que eu levei um choque, que nem no espelho eu mais me olhava. Eu não cuidava mais do cabelo, não cuidava mais de nada. E quando eu me olhei no espelho, eu tive um choque, pois eu vi uma pessoa tão magra, esquelética, sabe? Eu não tinha brilho no olhar, e eu não fui me maquiar, ficou até pior, porque uma pessoa, sabe, com aspecto cadavérico nunca pode ficar bonita.
E eu fui pôr a roupa e as roupas não me serviam. Eu lembro que eu pus uma calça e amarrei com um cinto de pano para a calça parar e eu fui. Com medo, mas eu fui, porque aquele medo, aquele pânico, aquela tortura, é uma tortura mental, não parava da minha cabeça. E quando eu saí do carro, ao me levantar do carro no estacionamento, eu tive uma descarga emocional tão grande, uma descarga do intestino. O meu intestino soltou ali, eu de pé, e eu fui tomada dessa descarga intestinal. Eu olhei para o chão e aquilo não parava. E naquela hora o meu marido me olhou com olhos de compaixão. Mas não havia nada o que fazer e eu pensei, eu estou morrendo. Eu tive que entrar no carro, colocar um pano, eu nem me lembro se foi um pano ou um saco, para me sentar no banco e voltei para minha casa. E o meu marido ligou para aquela, uma mulher psiquiatra. E ela disse ao meu marido que eu tinha tido uma descarga muito grande de adrenalina e era normal o intestino se soltar. Tudo para ela era normal. Se eu estava triste era normal, se eu estava depressiva era normal. Era o processo que os remédios um dia iriam fazer efeitos. O meu marido então voltou para o churrasco. Ele foi ao churrasco. E naquele dia, sabe? Aquele dia, quando eu estava tomando banho, eu comecei a chorar. Mas a chorar, porque eu só chorava, mas eu comecei a chorar. E peguei um cestinho que ficavam os meus remédios. E abri, coloquei na mão alguns comprimidos. Alguns não, muitos comprimidos. E eu ouvi uma voz que dizia assim, vai, acaba logo com isso. Acaba o sofrimento. E hoje eu entendo quando as pessoas se suicidam porque você ouve. É muito sofrimento, é uma tortura mental. E eu, olhando para os remédios, parecia que alguém me deu um tapa na mão, aqueles remédios caíram no chão e eu saí do banheiro chorando. E ali no meu quarto, eu me agachei, me joguei no chão e comecei a chorar desesperadamente. Eu tinha um altar no quarto com algumas imagens e eu pedia todo dia para essas imagens, para me curarem. Mas, sabe, a palavra diz que eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Eram apenas estátuas de pedra. E aí eu lembrei de uma frase que dizia assim, bate e a porta se abrirá, bate. E naquela hora, com um choro que veio de dentro, sabe, da alma, do âmago, eu clamei, eu gritei a Deus, Deus, se você existe realmente, eu estou batendo na porta. Que essa porta se abre. E continuei chorando. Eu não dormia, eu não comia, eu só fumava. E os dias foram se passando, e era um sábado, quando tudo isso aconteceu. Na segunda-feira, veio um colega de trabalho do meu marido, de São Paulo, aqui para Ribeirão, e ele chegou na minha casa e olhou o meu estado, porque eu sempre ficava numa sala, com aqueles blusões, camisões enormes já para mim. E ele falou assim, Mônica, o que você tem? Porque, sabe, ele conhecia a Mônica que eu era. Eu era uma Mônica, assim, toda metida, se eu posso falar dessa forma, orgulhosa, prepotente. Eu achava que eu sabia de tudo, que tudo estava nos meus pés, eu controlava, tudo estava no controle das minhas mãos. E, de repente, eu perdi o controle de tudo, até de mim. E ele conhecia essa pessoa. E quando ele me viu naquele estado, ele se deparou, ele me olhou com compaixão e falou, Mônica,
que você tem? E eu disse a ele chorando, eu não sei o que eu tenho. E esse amigo do meu marido, colega de trabalho, pregava para ele sobre Jesus. Mas só para ele, para mim nunca. Eu já o conhecia de São Paulo, porque nós viemos de São Paulo, mudamos aqui para Ribeirão. E eu falei para ele, eu respondi assim, muito soberba ainda, qualquer coisa. Eu estou aceitando. E ele me perguntou, foi a pergunta que ele me fez. Eu posso orar por você? Eu não sabia nem que era uma oração, eu sabia. Às vezes que era reza, mas na oração eu não sabia. A oração vem de dentro, vem do trono, vem de Deus. E eu virei para ele e falei, qualquer coisa eu estou aceitando. Então ele virou para mim e disse assim, levanta, porque Jesus vai te curar. E eu falei assim para ele, se Jesus me curar, eu vou na tua igreja lá em São Paulo para testemunhar. E ele me disse, então levanta, porque você vai. E naquela hora nós nos demos a mão, eu, meu marido e a mãe dele, que tinha vindo com ele, que nós já conhecíamos de São Paulo. E ali ele começou a orar. Oração. Ele começou a falar com Deus. E naquela hora que ele começou a orar, entrou um vento muito forte. Dentro da sala, a porta do jardim estava aberta e aquele vento fazia zzzz, era um barulho ensurdecedor. E eu fiquei com muito medo e uma voz me dizia assim, larga, corre, sai correndo. Mas lá no fundo eu ouvi a voz dele dizendo, ô Senhor, tem compaixão, Senhor. Entra com os teus anjos aqui dentro, entra com o seu exército celestial, tirando todo o mal, todo o espírito que não é teu, Senhor. Tira desse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. 3 vezes ele falou, em nome de Jesus. E depois que eu entendi, o nome mais poderoso que existe é o nome de Jesus. E na 3ª vez que ele falou em nome de Jesus, deu um estrondo muito forte. E eu larguei a mão, aquele vento parou. E nós corremos para fora, parecia que o transformador do poste havia explodido, e não era isso. Eu tinha uma árvore no meu jardim muito grande, um chorão. E eram mais ou menos entre 11 horas da manhã, o céu azul, era outubro aqui em Ribeirão, calor. Um raio tinha vindo do céu. E ele tinha batido ali na árvore, e aquela árvore se abriu em 2. É um raio. Como que eu sei que é um raio? Porque eu tive que chamar o corpo de bombeiros para cortar a árvore, porque não dava para a gente sair nem pela garagem, nem pela porta, porque aquele chorão caiu. E quando o bombeiro entrou, ele olhou, ele falou, mas como que um raio caiu aqui se nem nuvem há? Naquela hora, o Senhor, sabe? Depois eu entendi, ele estava me pegando pela mão direita. Eu, Senhor, te pego pela mão direita para bater os seus inimigos ante a sua face. Eu não entendi nada na hora. Mas a mãe dele falou assim, glória a Deus, que todo o mal foi embora dessa casa. E quando ela falou isso, eu coloquei minha mão no peito e cadê a dor? Cadê a dor? A dor, aquela angústia, aquele tormento tinha acabado do meu peito. Eu não tinha mais dor. Eu não tinha mais aquela dor que eu sonhava todos os dias. Sabe? E o Senhor operou um sinal de maravilhas. Porque Jesus disse assim em João 4,48, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E eu acho que eu nunca ia crer se eu não visse aquele sinal de maravilha descendo do céu. E naquela hora eu entendi que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que só o Senhor, só Jesus é Deus. E naquele instante, o Robson, era esse o nome dele, virou para mim e falou assim, Mônica, você quer aceitar Jesus? E
Não entendi. Eu falei, não, mas eu creio em Jesus sim, mas você tem que convidá-lo para entrar na sua vida. E naquela hora ele fez a oração. E eu recebi o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. E nesse momento, Jesus mudou toda a minha história. Mudou toda a minha trajetória. E hoje eu estou aqui. Há 20 anos eu sirvo ao Senhor. Porque um dia alguém me perguntou, posso orar por você? E mesmo não crendo, mesmo não entendendo, naquela hora, o Senhor operou um sinal de maravilha. Por quê? Porque o Senhor já tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe, como escolheu você. E eu queria te fazer uma pergunta hoje. Eu posso orar por você? Se assim você o desejar, coloca a tua mão no seu coração. Porque sobre todas as coisas que a gente deve guardar é o nosso coração, entende isso? Porque dele que vem as fontes da vida. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, Pai. Senhor, eu coloco diante de Ti cada vida, cada pessoa, Pai, que agora se encontra no mesmo estado que eu me encontrava, Pai. Completamente desorientada, completamente escravizada, Pai. Escravizada pela depressão, eu não sei, Senhor, qual é o problema de cada um que ouve essa mensagem, esse testemunho de fé, Pai. Mas eu sei que Tu conheces, Pai, conhece essa mãe, conhece esse pai, essa esposa, esse marido, esse filho, que necessita ser libertado, e assim como o Senhor me libertou, Pai. Oh, Senhor, o Senhor tem o poder de libertar agora cada pessoa, Senhor. Cada vida, Pai. Oh, Senhor, com Teu poder, Senhor. Por isso eu oro, Senhor, para que casamentos sejam restaurados, para que toda depressão caia por terra, para que as pessoas sejam, Senhor, salvas por Ti, para que o Senhor se revele a eles com poder, como o Senhor se revelou a mim com poder que veio dos céus, com sinal e maravilha, Pai, que o Senhor possa alcançar essa vida agora, Pai, destruindo todo espírito de vício, todo espírito, Senhor, de adultério, todo espírito, Senhor, que escraviza, Pai. Toda alma enferma, toda falta de perdão, toda amargura, ira, cólera, Pai, que caia por terra agora toda parede de inimizade, Pai, e que o Senhor venha restaurar lares, assim como o Senhor restaurou um dia a minha casa, Senhor. Que cada uma dessas pessoas possam vir, como eu estou vindo hoje, depois de 20 anos, testemunhando de novo, Senhor, outra vez o que o Senhor fez pela minha vida, pela minha família, hoje que serve ao Senhor, Pai. Oh, Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra diz que todo joelho agora vai se dobrar e toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. E se você recebe essa oração, coloca a tua mão no coração e faça como eu. Entregue a sua vida para Jesus. E se você já entregou, mas você não tem certeza, faça essa oração de novo. Senhor Jesus, eu te recebo agora como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou. Está sentado à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, poder, potestade e domínio, Senhor. Pai, eu entrego agora a minha vida ao Senhor. Peço que Tu habites com Teu Espírito no meu coração, que o Senhor transforme o coração de pedra no coração de carne, Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa tudo aquilo que eu fiz, Pai. Me liberta da escravidão, Pai. Porque verdadeiramente, se o Senhor me libertar, eu serei livre, Pai. Que cada um seja livre agora daquilo que o escraviza, Senhor. Oh, Pai, escreve o nome de cada um no livro da vida eterna e que eles possam um dia vir a testemunhar do poder do Senhor. Através do Teu Espírito Santo alcançou agora cada vida, Pai.
Que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado a Ti, Senhor, porque só Tu és digno da nossa adoração. É que eu oro e Te agradeço por cada vida liberta agora, no nome de Jesus. Amém, amém, creia, é só crer. E o Senhor vai começar hoje uma nova história na sua vida. Querido e querida, e se você conhece alguém, compartilhe dessa mensagem. Porque o testemunho edifica e encoraja. Ele faz com que você acredite que Deus, assim como Ele me libertou, Ele pode libertar você, porque Ele é Deus e porque Ele é todo-poderoso. Compartilhe, deixe o seu like e nós nos vemos na próxima mensagem. Essa foi mais uma mensagem de testemunho de fé do canal Mensagem Diária.